Mas o conhecimento é a luz que ilumina as trevas da ignorância. Por conta disso, todos nós precisamos da luz do conhecimento. A construção do conhecimento do indivíduo é processual. E é ele que a desenvolve. É possível depurar criteriosa e rigorosamente as ideias, a compreensão dos conceitos, a construção do conhecimento, a concepção de mundo, os objetos do homem, da vida, experimentando a ciência, as artes e tudo mais que se lhe é oferecido desde a sua mais tenra infância. O conhecimento é, portanto, capaz de fazer do ser, ainda indouto de mente ociosa, um sábio erudito de pensamento iluminado. O acesso à cultura e ao conhecimento pode se dar de várias formas nos dias de hoje. Na verdade, nunca houve um tempo como este que estamos... Olha só, gente, isso aqui eu escrevi, isso é uma ideia minha. Isso é a minha percepção da coisa. Você pode discordar e eu não sou o dono da verdade. Bom? O acesso à cultura e ao conhecimento pode se dar de várias formas nos dias de hoje. Na verdade, nunca houve um tempo como este que estamos vivendo agora. Jamais o conhecimento foi tão farto e acessível. Chegamos então à era do conhecimento. No passado, somente os mais dedicados na procura do saber conseguiam amealhar ao longo de toda uma vida uma razoável coletânea de informações, fruto de sua busca incansável como verdadeiro garimpeiro do conhecimento, construindo em sua maioria das bibliotecas empoeiradas, espalhadas pelos 4 cantos da terra, nos lugares mais distantes, cujo acesso só era obtido através de verdadeiras viagens, nada virtuais, a pé, de carro, busão, trem ou simplesmente no lombo de algum animal, que com certeza não era um mouse. Aqueles que venciam todas essas dificuldades recebiam o bônus do conhecimento como mestre e faziam valer o ditado: na terra de cego, quem tem um olho é meio. Mas o mundo mudou. E nos dias de hoje, o acesso ao conhecimento é muito fácil. Somos inundados de informações em uma velocidade e volume que não conseguimos assimilar. Ele nos chega como informação cotidiana em jornais, revistas, rádio, TV, internet, celulares, etc. Um adolescente é exposto e tem acesso a mais conhecimento hoje do que um ancião do século passado que se dedicou a buscar durante toda a sua vida. Podemos pensar então, estamos em vantagem com relação aos nossos antecessores? A resposta é enigmática e paradoxal. Sim e não. Sim, pela vantagem do acesso rápido, fácil e muitíssimo farto à informação. Porém, em contrapartida, a resposta também é não, por conta da banalização exagerada que nos leva à desvalorização da informação. Como tudo que é raro é supervalorizado, como o ouro, por exemplo, tudo que é banal tende a se desvalorizar. Assim é a informação em nossos dias. A sociedade ainda não se deu conta do quanto este momento é único na história. Estamos desperdiçando. Entretanto, se ganhamos no volume e acesso, perdemos na aplicação e retorno. A ênfase no passado era na formação. Hoje ela está na informação. Antes tínhamos um caminho, uma verdadeira via crucis, por assim dizer, o caminho que precisávamos trilhar para adquirir e conquistar o conhecimento. E é justamente a dificuldade, os obstáculos desse caminho que acabava por selecionar os candidatos ao conhecimento. Antes de conquistá-lo, éramos expostos a muitas horas de formação moral e civismo. Isso somatizava ao conhecimento e formava antes do sábio e o erudito o bom cidadão, o homem de caráter, o bom filho, o bom pai, o bom marido e chefe de família. Mas é claro que toda regra tem exceções. Contudo, hoje o caminho foi substituído por atalhos, ferramentas. O conhecimento chega como enlatado em uma prateleira do supermercado
Ele agora é específico, dietético ou light, ou a gosto do freguês, e não precisamos nem sair de casa para obtê-lo. É só usar um animalzinho de estimação chamado mouse e clicar, e logo o mestre Google aparece cheio de sabedoria e ávido por responder tudo o que você precisa saber. Bem-vindos à era do conhecimento, ou poderíamos melhor dizer, a era do rato. Foi um trabalho lá da faculdade. É a minha visão, pode discordar. Eu não sou fundamental. Eu não me acho o rei da cocada preta nem da branca, nem só o último Coca-Cola do deserto. Vamos lá? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso módulo. Estamos hoje na última aula da história do cristianismo, parte 1. Claro que os senhores terão esse ponto novamente lá na história do cristianismo, parte 2, do terceiro ano. Apesar que vai mudar as coisas. A partir da semana que vem, muda. Nós vamos ter nova matéria. Ao invés de nós termos, semana que vem, segundo ano, sexto ciclo, nós vamos ter o seminário, módulo. Esse que acabou o ciclo, acabou o ano, por quê? Eu agora vou botar todo mundo junto, nós vamos caminhar junto. Vai ter 3 salas, vai ter uma sala só. Vamos usar o sistema unicameral. Vamos botar todo mundo junto. E o acompanhamento de aluno a aluno. Você não vai perder nada. Só que você vai, que até aqui a gente trabalhou assim. Certo? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você entrava aqui, sempre. Todo mundo que entrava aqui. E aí fazia primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E tinha uma sala para cada classe, correto? Agora não. Agora a gente vai acabar com isso. Por quê? Isso aumenta o custo, complica, porque a gente tem que fazer 3 apostilas, 3 professores envolvidos, é muito mais trabalho. Então a gente vai acabar com isso e vai fazer isso. São 36 módulos. Você que estava no segundo ano, estava aqui. Quem estava no terceiro, estava aqui. Quem estava no primeiro, estava aqui. O que eu vou fazer? A próxima matéria vai ser a última matéria do terceiro ano. Que aí o terceiro ano também entra. Ok? E eu boto vocês todos lá. A partir daqui a gente começa a saltar, só que eu não vou vir para cá. Entendeu? O ano que vem a gente começa a girar a roda gigante. Você não vai fazer matéria 2 vezes, fica tranquilo. Quem já começou a reclamar, falando, não, a mudança vem para melhor. Ela não vem para melhor. Na verdade, como vocês aqui são o segundo ano, eu vou começar na primeira matéria do terceiro ano. E aí vocês vão seguir. O primeiro ano vai acompanhar vocês. E a roda chega, entendeu? Gente, olha só. Imagine 36 carrinhos. Não importa onde você entra. O que importa é que você tem que girar a roda completamente. Entenderam isso? Alô? Entenderam isso? Não importa em que momento da roda, por exemplo, um aluno que começa hoje o seminário e a gente está em escatologia, ele não vai perder nada e nem vocês que já estão há muito tempo. Por quê? O que importa para o currículo é que você tenha os 36 módulos. O que completa o curso é todas as matérias. Tem gente aqui que está no terceiro ano, está desde o começo,
mas por conta de doença, por conta de desemprego, por conta de alguns percalços, não fizeram alguns modos, pularam. Essas pessoas estão seguindo. Mas quando elas terminarem lá, elas não vão se formar. Por quê? Porque elas têm que voltar para resgatar as matérias que ficaram pendentes. Entenderam? Da mesma forma, todos os alunos em todos os níveis. Ok? Então, para vocês terem uma noção, o que eu estou fazendo aqui é o que se faz na faculdade. Na faculdade, onde eu fiz teologia, é desse jeito. Não tem várias salas para cada ano, não. É uma sala para todo mundo. Você chegou hoje e tem alguém que já está há um ano, e o outro que já está há 2 anos, senta junto, do lado. O que importa é que aquela matéria que está sendo feita no seu currículo tem 36 matérias. Ok? Olha lá, fulano das quantas, aí tem lá. Aí está aqui. Aprovado. Aprovado. Pendente. Essa daqui você já tem que fazer de novo. Entendeu? A matéria que estiver assim, ó, é porque essa matéria você não teve ainda. Entendeu? Fui claro? Fui claro? Isso não é uma perda, retrocesso. Não. Nem eu estou enganando vocês. É apenas a gente otimizar o nosso tempo e o nosso espaço. Tem que ligar o som, o cabo do som. O cabo, vamos botar ele no... Tá. Não, peraí, vamos botar agora não. Primeiro a gente vai dar uma... Bem, pessoal, vamos lá. Hoje é a nossa 5ª aula do módulo de Estado do Cristianismo. Nós vimos, nas nossas aulas até aqui, a história do cristianismo, parte 1. Eu falei no início que a gente ia abordar a história do cristianismo a partir das cartas apocalípticas. A carta às 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, nós compreendemos que elas são proféticas. Elas preenchem a lacuna entre o final de Atos dos Apóstolos e a segunda vinda de Jesus. Ok? Muito bem. Toda a história do cristianismo está, por assim dizer, sintetizada nas cartas às 7 igrejas. Cada carta, ela, na verdade, fala de um período que a igreja passou e como se encontrava a igreja dentro daquele período. O que aconteceu? As características da igreja dentro desse período. A intenção das cartas, não é contar a história do ponto de vista secular. Para isso você tem os livros. A intenção das cartas é contar, sim, a história da igreja do ponto de vista profético. Ok? Mas e aí? Nas cartas não vai acontecer, já aconteceu? Já aconteceu no período... Não pode se dizer que vai acontecer. Não. Aconteceu. No período... A carta à igreja de Éfeso. Essa carta à igreja de Éfeso, ela compreende o período da igreja apostólica, que é a igreja logo após a ascensão de Cristo, Atos dos Apóstolos, até a morte dos últimos apóstolos, por isso apostólica. Ok? Nada a ver com a igreja apostólica de hoje. Nada a ver. Entendeu? A igreja de Esmirna compreende o ano do ano 100 até o ano 313, que é o período da perseguição da igreja, o período em que a igreja
nós tivemos aqui um banho de sangue, a gente falou largamente sobre isso, mostramos aqui os filmes, a igreja sendo trucidada nas arenas, nos postes, sendo usada como tocha humana. Ou seja, a igreja foi dilacerada pelas feras do Coliseu. Depois disso, mas isso acaba com a subida ao trono do imperador Constantino, foi a aula passada. E aí, quando Constantino ascende ao trono, ele, primeiro, a batalha que o tornou imperador, a batalha de... Se eu estiver errado, você não corrige. Mas acho que isso é Melífero. É onde ele viu que tinha um número absurdamente diferente. O exército dele era muito menor e o exército oponente era muito maior. Ele viu que ia perder. E aí ele diz, ninguém pode atestar se é verdade ou não, que teve uma visão. Viu a cruz, viu o símbolo, as iniciais do Cristo, em grego, né? Que é o X e P no nosso algarismo. No algarismo, no grego é a letra Xi e Rho, né? Para quem estudou aqui. Agora eu entendi, né? Xi e Rho. Xi é o C e o Rho é o R de Cristo. Ok? Isso aqui, ó. Isso aqui é o Xi é o X e o Rho é o P. Entendeu? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, teta, iota, kappa, lambda, nu, pi, si, rho, pi, rho, sigma, tau, upsilon. E aí, mas não lembro tudo não. É o alfabeto grego. Mas ele diz que viu isso lá e mandou pintar os escudos dos soldados. Isso motivou a tropa. E acabou que eles venceram. O resultado é que eles venceram. E aí ele se intitula agora o imperador cristão. E faz o êxito de Milão, que é o decreto imperial que libera o culto público para os cristãos. Não se podia mais matar os cristãos por causa do seu culto ao Cristo. E o Estado, que era até então politeísta, se declara cristão. Só que ele foi muito esperto. Ele usou o cristianismo como cimento para consolidar o poder. Ele se torna César Augusto em 1524 e 1525. Ele convoca o primeiro concílio da igreja depois de Atos dos Apóstolos, que é o concílio de Nicéia. E aí reúne. Agora você imagina esse concílio. Para parar um pouquinho. Eu viajo quando eu quero. Gente, a igreja estava sendo perseguida e morta. Tinha muita gente que já tinha morrido, muitos mártires. Mas também tinha muitos mártires vivos. Gente que foi apedrejada, mas não morreu. Gente que foi levou muita chicotada, mas não morreu. Gente que foi para as galés, para os calabouços, ficou mofando na prisão, nas masmorras, mas não morreu. Esse pessoal era famoso, como Atanásio, por exemplo, Policarpo. Você está entendendo? Esse pessoal, quando sai das galés, sai das catacumbas, sai dos lugares onde se escondiam para não ser morto, aí sai o êxito de Milão. Ó, agora tudo é público. Pô, a diferença é muito grande. É a diferença da vida e da morte. Agora não vamos morrer. Estamos livres. A gente pode falar que é cristão. Está ouvindo? Está entendendo? E aí no ano seguinte, o imperador, que agora diz que é crente, convoca toda a cristandade, os líderes de cada lugar, que na época não era chamado de pastor, mas de bispo. Por quê? O pastor era o dirigente local, da reunião local. E aqueles líderes que eram regionais
tinha vários líderes locais que eram chamados de bispos. Então, a igreja só tinha diácono, pastor e bispo. Os bispos são todos chamados ao berço do império. Ok? Nesse momento, Constantinopla, que o império era o berço do Império Bizantino. Imagina essa reunião. Atanásio ouviu falar de Policarpo, mas nunca tinha visto. Um sabia do outro, mas nunca tinha se encontrado. E eles, pela primeira vez, publicamente, sem medo, sem se esconder, sem medo de morrer, podem se encontrar, se abraçar, contar o que tem passado, como é que foi, o que viveu, as experiências. Deve ter sido muito lindo. Deve ter sido um momento muito lindo da igreja. E a igreja ainda pura, porque estava começando ali, o que mais tarde veio a se chamar catolicismo popular. Mas ainda não era. Ainda era puro. O imperador, o império ainda era totalmente distinto da igreja. A igreja é só a igreja. A partir daí começa. Aliás, diga essa passagem. Este conselho de Nicéia. Não faz isso deixa eu fazer o filme. Tom Cruise não está morrendo, não chama. Pastor, foi esse conselho, foi já nesse primeiro conselho que foi instituído o Papa? Não, o Papa foi muito depois. A igreja caminhou. Para começar, que nesse tempo, os líderes maiores estavam em Antioquia, em Jerusalém, na Ásia Menor. E o imperador estava em... Não. Constantinopla. Roma nem está nessa história ainda. Mais tarde, o império volta para Roma, o centro. Nesse tempo, o imperador romano, que a partir daí a igreja começa a... Sim, aí começou essa aula. Com a ascensão de Constantino ao trono, a igreja se torna legal. Não pode mais matar cristão. O cristianismo é declarado como religião do Estado. Entendeu? E aí, um pouco mais à frente, a coisa se inverte. E essa é a aula de hoje. Na aula sobre a igreja de Esmirna, a gente vê o império perseguindo os cristãos até a morte. Agora, a gente vai ver, a partir de Constantino, começa a mudar. O império... Ninguém tem um casaco aí? Pega um casaco aí, jaqueta. Casaco aí. Não, você tem. Vocês dois, não, cara? Se você botar um casaco aí, eu vou destruir o casaco. Ela pode. Presta atenção. A igreja está nas catacumbas, está escondida, está sendo perseguida para a morte. O império poderoso perseguindo a igreja até a morte. Mas com a subida de Constantino ao trono, o império se aproxima da igreja. E aí o império apadrinha a igreja. Agora a igreja está protegida do império. Você está entendendo? O império, o imperador,
se torna o padrão da igreja. Agora eu sou cristão também. Ninguém toca mais na igreja. E a igreja agora é a religião oficial. Quem não é da igreja, está com problema. Porque o imperador agora é a igreja. Entendeu? Paulatinamente, isso não foi de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, isso foi ao longo de toda uma era. Foram centenas de anos. O império vai transferindo poder para a igreja. Os bispos que antes eram escolhidos e chamados pelo dom, pelo chamado de Deus, pela unção, agora vai ser o Estado quem vai referendar os bispos. É o Estado, quer dizer, aquele sim, aquele não, pode decidir. A política do Estado começa a entrar na igreja. Entenderam isso? Lentamente, o Império Romano vai perdendo força. Essa foi a grande jogada. O Império vai perdendo força, ao passo que a igreja vai ficando cada vez mais poderosa, politicamente. Porque agora, arrumar um problema com um bispo da igreja está mal. Porque a igreja começa a ganhar autoridade, poder temporal. E com o passar do tempo, tira o seu casaco, por favor, o império, coloca toda a sua autoridade política, influência sobre a igreja. E o império sai de cena, deixa de existir. Agora, onde tínhamos um César, temos um Papa, que faz a mesma função, que tem o mesmo poder. E lugares que o império nunca entrou, como religião entra. Quando que a igreja se separou? Voltou a ser igreja pública. Vou chegar lá. Não vou chegar lá, isso é só para o ano que vem. Olha só, essa história que chegou de parte hoje. É a igreja de... Não. Sardes. Sardes. Esse não é. O império, politicamente, deixa de existir. E agora Roma se transveste de igreja e reina. O Papa, que não é César, é um líder religioso, mas é político. Tem agora, ao invés de presbíteros e diáconos, cardeais. São os seus governantes. Antes, a igreja não tinha um poder central, agora tem. E um lugar de onde reina, Roma. Hoje, Vaticano. O poder que antes estava sob César, hoje repousa sobre o Papa. Hoje o Papa não está mais com essa bola toda, mas na Idade Média a igreja reinou absoluta sobre os reis da terra. A igreja levantava e tirava os reis do mundo. A Irlanda tem um problema hoje com o rei do Reino Unido, a Grã-Bretanha, porque um Papa deu a Irlanda de presente para o rei bretão. Entenderam isso? Então, quando John Hus, lá em 1400 e pouco, vai para o julgamento, o rei do local diz para John Hus: não, pode ir que eu te garanto, ninguém bota a mão em você. E ele acredita e vai. Chegando lá, o bispo, macumunado com o Papa da época, diz para o rei: se você
proteger ele, você será excomungado. Isso para os reis da época era a morte. Ser excomungado, ele perdia poder e autoridade sobre o seu povo, porque o povo só respeitava como autoridade a igreja. Você está vendo? Estávamos vivendo o tempo do teocentrismo. O centro era Deus. Tudo girava em torno de Deus. As artes, a ciência, a filosofia, a música, tudo girava em torno do divino. Então, por exemplo, o cientista não podia dizer que a Terra era redonda. Por quê? Porque isso era uma heresia. O que tem ciência com heresia? Mas isso o levava para a fogueira. Você está entendendo? Nas artes, tudo que se pintava eram os afrescos falando sobre Deus. E o homem sempre dependente de Deus. Havia uma censura eclesiástica nas artes. Na filosofia, tínhamos Platão, Aristóteles, mas a filosofia era tão próxima da religião que entre teologia e filosofia não se separava. Teologia e filosofia era conhecida como a mesma coisa. Entendeu? Na política, Maquiavel, os pensadores, já estou falando do final da Idade Média, esses homens, todo o seu pensamento era construído a partir de uma base eclesiástica. Vocês estão entendendo, pastor, onde eu quero chegar? Que existisse um genuíno. Olha só, agora vamos lá. Como essa igreja vai ganhando cada vez mais poder, o clero assume o quê? Para você dominar o povo, o princípio de qualquer mandatário para dominar seu povo, a mente do povo, é mantê-lo debaixo de ignorância. Que a ignorância é o maior meio de manipulação que existe. Porque a sabedoria liberta, a ignorância prende. Uma mente presa é uma mente ignorante. Porque meu povo tem sido destruído por falta de Conhecimento. Uma pessoa, vou contar o nome, só para dizer o milagre, vou falar o seu. Daqui, nosso, me procurou por esses dias, ele faz uma semana duas. Pastor, o senhor estava certo. As aulas ampliam a nossa cabeça. Teve um pregador aqui, que veio aqui, deu uma palavra, tal, e ele falou umas coisas lá que ele estava falando e eu estava olhando, isso está errado. Isso não é desse jeito. E chegou em casa, eu fui conferir na Bíblia e realmente ele estava errado. Eu falei, é isso aí. Essa, glória a Deus, essa é a nossa função. Nós não estamos aqui para criar um bando de rebeldes que está sempre procurando os erros de todo mundo, não. Mas nós estamos aqui para abrir a mente de vocês. Para que vocês não engulam tudo e inaculam do jeito que vem. Porque ó, tem gente aqui bebendo ácido achando que é refrigerante. Comendo mandioca brava achando que está com aipim bom. Não é bem assim não. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão tentando enfiar goela abaixo da igreja que não se pode questionar. Tem até música para isso. Eu não posso questionar Deus. Deus que ele não é. Quando eu não entendo, calo a boca e adoro. Deus, mas carne e osso. Uma pessoa vira um papa. Carne e osso erra. O tempo, o período mais negro da história da igreja aconteceu por quê? Porque tinha um líder só no mundo todo para a igreja
E o povo não podia questionar. Foi tirado do povo o conhecimento. A Bíblia só podia ser impressa em latim. Quem entende aquilo? Nem cachorro. Você está entendendo? A missa era rezada em latim. Entendeu? Você está entendendo? Agora, acompanha comigo. Na Idade Média, saber ler e escrever era para poucos. Era muito raro. Vassalo era analfabeto. Só quem conhecia as letras eram os filhos dos fidalgos. Os donos dos feudos. Mais tarde veio a burguesia. Mas os donos dos feudos, os senhores feudais, os seus filhos, o que é sua força? Para o povo ignorante, acompanha comigo, para o povo ignorante, já não lê. Ainda por cima, o que se fala numa língua que eles não entendem. O que é que esse povo vai entender do que está sendo pregado ou lido? Nada. E aí, é mandado adorar imagens. E eles adoram. Não há explicação. E não se pode questionar. Eu tenho que apenas obedecer. E mais nada. Faça isso. Por quê? Não pode capular. Obedeça, faça. Assim manda a Santa Madre Igreja. Ok? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando construir um cenário. Vou passar o filme. Entramos na Idade Média. A igreja é a igreja de Tiatira. Abra sua Bíblia. Ou não, está aí, está lá no Chico. Igreja de Tiatira. Os concílios é que iam, cada concílio ia sendo criado. Os concílios eles eram reuniões que deveriam, em primeira análise, servir para resolver as questões da igreja. Ok? Mas não foi isso que aconteceu. Os concílios, eles apenas serviram ao propósito de referendar as práticas erradas da Igreja Católica, que, aliás, se tornou católica romana. Católica ela é até hoje, romana. Católico quer dizer universal. Igreja católica é o mesmo que dizer igreja universal. Católica, em latim, é universal. Sabe o que é isso que o bispo criou universal? Pensando nisso quando eu li, eu não sabia que católico significava universal. Será que foi por isso que o bispo Macedo criou a igreja universal? Esse nome? Olha só, Papa Macedo, eu não tenho. Desculpa. Não, eu não sabia, assim que eu li, eu falei, será que ele. Olha só, gente. Eu fico um pouco à vontade de falar dessas coisas, porque são autoridades. São autoridades. Embora. Sabe aquela música do Lázaro? Fala assim. Nós somos igual um navio que vai se afastando do cais. Lentamente se afastando. Eu vejo muitos dos nossos líderes hoje, e algumas fatias da igreja, fazendo isso, se afastando do cais. O cais é a palavra. Hoje, nós estamos num tempo em que, se Jesus demorar mais 10 anos, ele vai ter que levantar outro partido. Vai ter que levantar outro. Porque, gente, meu Deus, nós estamos cercados de heresias por todos os lados. Em alguns casos, estamos pior do que a Idade Média.
Pastor, mas essa, vamos dizer assim, teria que levantar um outro Lutero. Sinceramente, hoje já não haveria essa perseguição, porque assim, a gente tem que ter aliança, tem que andar em cobertura, mas se a gente for analisar direitinho, é mais ou menos como que, sei lá, a igreja A, a igreja B, C e D. E aí, se são os 5 maiores poderes, um prega na igreja do outro, você pode comprar livro do outro, mas aí toda a igreja que abriu na esquina ali, não, é rebeldia, toda ela. Não estou dizendo que não tenha. Acabei de falar para o irmão da pouco. É o seguinte, nós temos que ter cuidado com essas portinhas que abrem, realmente. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil, e eu conheço alguns, ser um clero. Gente que decide, eu tenho um chamado, que olha só, o chamado não é licença, permissão para exercer o ministério. Nem Jesus fez isso. Jesus era Jesus, Filho de Deus, dentro do ventre, cheio de vida. Ele tinha, ele era Deus. Mas, qual era o caminho natural daquela época? Naquela época, tinha que passar pelo batismo das águas de João. João é o profeta. E foi lá. Quando João botou os olhos, ele falou assim: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João fala para ele: não, eu não sou digno nem de desatar as alpargas dos teus pedaços. Aí Jesus fala assim: mas deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. Faz o que tem que fazer. Faz de conta que você é maior que ele. Me batiza. Para cumprir isso. Se ele cumpriu, por que eu não vou? Então, é um princípio. Deus não atropela. Davi foi ungido dentro de casa por Samuel, rei. O óleo desceu aqui. Ó. Os irmãos viram, o pai viu o profeta, que era o profeta Samuel, foi quem derramou azeite. Daquele dia, Davi podia ter chegado assim: não, peraí, isso não é assim não. Eu sou rei porque eu fui ungido lá na casa do meu pai. Quando Saul pega as flechas aí dentro do palácio, Davi podia ter falado: não, matar esse miserável, ele sou eu ungido. Ou melhor, quando está na caverna de Adulão, que Saul está com dor de barriga e vai arrombar, e aí Davi está lá dentro da caverna e vê, ele podia pegar a espada dele. Vou matar ele, vou expor a vergonha dele para todo mundo. Não. Simei, Davi corta a pontinha do mundo. Só para dizer: peraí, aqui, ó, eu tive o teu lado, eu podia ter te matado, mas eu respeitei você. Ó rei, meu Senhor, olha a palavra de Davi. Me perdoa, eu cortei um pedacinho do teu mundo, está aqui. Aí, Saul, olha a palavra de Saul: eu vejo que tu é melhor que eu. Cara, reconheceu. Eu vejo, ó meu filho, eu vejo que tu é melhor que eu. Aí Simei vai à loucura. Simei vira para Davi: Davi, hoje tu podia ter matado Saul e tu ia ser rei, a gente ia sair dessa caverna imunda, ia pro palácio contigo, rapaz. Por que tu não matou? Aí Davi chora: não posso. Está endemoniado. Isso é muito forte. A Bíblia, não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. A Bíblia diz que Saul estava desviado e endemoniado. O cara estava desviado, o cara foi procurar a feiticeira, porque Deus não falava mais com ele. Samuel morreu. Ele ficou tão desesperado que ele foi procurar uma feiticeira. Foi lá, cartomante, para saber, para falar com Samuel ainda por cima. Aqui está Samuel, que demônio. Mas mesmo assim, qualquer um desses dias, qualquer um dos dias, tem que ser tirado agora. Ele foi lá e
Pelo que parece, ele falou, Samuel. Ou não? Ele falou É, o espírito. O espírito. Que ele achou que era Samuel. Porque estava dizendo, a mulher, a feiticeira, disse assim, eu vejo o espírito subindo da terra. A mulher falou que era o espírito. verdade. Aí está no texto. E Saul, entendendo que era Samuel, quem entendeu? A tradução na Bíblia conta muito nessas horas. Não. Quem entendeu foi Saul. A mulher nunca falou que era Samuel. É diferente de hoje não, né? Saul, agora, esse Saul que entendeu que era Samuel, esse Saul está endemoniado. Esse Saul está desviado da presença de Deus. Esse Saul está tão cheio de demônio que quer matar o ungido do Senhor que é Davi. Então, Pastor, mas Davi, então, tudo bem. Davi não, peraí, não. Samuel. Qualquer líder de hoje ia usar isso Usam isso. para falar assim, não, Usa esse está texto. errado com Deus, vou lascar ele está errado. Para mim, eu aprendi assim, e eu vivo desse jeito. O homem de Deus pode estar errado com Deus. Isso não me dá direito de passar por cima da autoridade dele. Porque aí eu estou passando, porque assim, eu sou militar, eu entendo bem essas coisas, eu sou militar. Não, vamos botar isso no nível de vocês que é melhor. Tá, eu vou jogar para ele, eu sou militar, você não sabe. Vamos botar no nível de vocês. Quem tem filhos aqui, mais dois? Você tem quantos? Três. Tem dois. Tem três, tem quatro? Quem dá mais? Não, ninguém é quatro. Vamos lá. Eu sou de uma casa que tinha 5. Aí minha mãe, ó, vou sair. Meu pai, trabalhando. Minha mãe, vou sair. Meu irmão mais velho, disse, não. Cláudio, você toma conta dos teus irmãos. Não deixa ninguém sair. Todo mundo em casa. E naquele tempo a gente já amarrava cachorro com empresa. Minha mãe, poupava a televisão para o cachorro. Miséria. Não liga a televisão. Só na hora do Nacional. Não liga a televisão. Só na hora do Nacional. Carvão Nacional aqui, desliga. Para não queimar. Legal. Aí, meu irmão, mais velho, minha mãe viu, acho que nem na televisão. Aí o que é entre eu e o mais velho? Eu sou o terceiro. O que é entre eu e o mais velho? Ela estava na televisão. Aí a gente morava assim, em frente à rua. Do outro lado da rua, a garotada fez um triângulo, botou a bola de luz e está lá. Aí meu irmão saiu, foi para lá jogar a bola de luz. Daqui a pouco o Cláudio. Maninho, volta, entra! Não falou para não sair. Eu não! Você está vendo a televisão, ela falou para não ligar? Aí chega minha mãe. Aí meu pai chega junto com ela. Eu não falei para não sair! Aí a Maninha entrou correndo. Aí quando a Cláudia está com a televisão ligada. Eu não disse. Aí, calma. Eu falei para ele não sair. Não, mas você está me dando resultado. Aí meu pai pegou. Tirou o cinturão. Pegou Maninho, que era o segundo. Você. Mas pai, ele também. Sua mãe falou para você obedecer ele. Você deixou obedecer. Acabou, agora é você. Mais velho. Não, você fez o errado. Ou seja, o meu irmão Maninho desobedeceu o mais velho. Não importa o erro que o mais velho tinha feito. Quando ele desobedeceu o mais velho, ele desobedeceu a ordem da minha mãe que estava sobre ele. É isso que você tem que entender. Quando você desobedece o líder que está sobre você, você não está desobedecendo a pessoa, você está desobedecendo a Deus que colocou a pessoa ali. Você está entendendo? Olha o que Davi diz. Eu não posso porque ele é ungido.
Davi não está respeitando o Saul. Davi está respeitando a unção de Deus sobre o Saul. Gente, se você aprender isso, já está bom para a aula de hoje. Você precisa entender isso. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a autoridade investida na pessoa. A pessoa é ela mesma, mas a autoridade nunca é dela, é sempre de alguém maior. E quando você desobedece, eu já tive situações na marinha, agora eu posso voltar eu me dar mal com um camarada, um miserável que me pisou, me humilhou, fez tudo de mal comigo, eu era cabo na época, e ele era suboficial. O cara fez tudo de mal comigo. Os outros podiam fazer. Tinha um homossexual, um missionário, que falava comigo, ele era cabo também. A nossa mesa era do lado, eu trabalhava nessa e ele na outra. Eu trabalhando, fazendo igual o povo, o cara com 7 instrumentos ali, tinha que entrar trabalhando, e o camarada passava a noite da noite gay. E aí ele deitava assim mesmo na mesa. Aí babava, aí fazia aquela roda d'água assim, de baba. Pô, o cara ali! Aí os profissionais chegavam, ó, tá chegando material lá embaixo, vai lá e pega. Aquilo subiu o ódio, né? Pô, eu tô fazendo um monte de coisa, me matando, o cara tá dormindo e eu tenho que ir parar o que eu tô fazendo e fazer o quê? Pô, isso é injustiça demais, não? Mas ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento. Estava errado? Estava. Era injusto? Era. Mas ele tinha ordenado, ele não podia dizer não. Porque ele é autoridade. É assim mesmo. Dói. A gente se sente injustiçado. E é mesmo. Dá uma agonia. Mas você tem que lembrar. Quem botou aquela pessoa naquele lugar foi Deus. Fica tranquilo. Vai chegar a hora de Deus tratar aquela pessoa. Agora, o problema é que a gente é vingador. A gente quer que Deus quebre agora. Não, mata Deus, mata mundo. Mas não. Deus, às vezes, usa... Olha, isso é muito sério, isso é muito forte. A pessoa pode estar sendo, grave, gente. A pessoa pode estar sendo usada pelo Satanás.